Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, então hoje na aula a gente vai falar um pouquinho sobre notação científica. Por que se chama notação científica? Porque é uma notação que é usada com dados científicos. Por que os dados científicos? Os dados científicos, normalmente eles são números muito grandes, são números que possuem muitos algarismos, então representam quantidades muito grandes, ou números que representam quantidades muito pequenas. Apesar de representar quantidades muito pequenas, esses números têm muitos algarismos, tá? Então aqui eu tenho dois exemplos. A distância entre a Terra e o Sol é uma distância de 150 bilhões de metros. Olha quantos zeros tem esse número. Esse número tem 10 zeros. Então, é um número que tem uma escrita muito grande. 1 nanômetro é 0,00000000001 metro. O que é isso? É a bilionésima parte do metro. Então, eu pego 1 metro e divido em 1 bilhão de pedaços. E pego um pedacinho. Isso é o nanômetro. Nanômetro, você já deve ter ouvido falar de nanotecnologia, que eles fazem umas coisas muito micros, inserem no corpo humano, fazem outras coisas, regenera, faz várias coisas. É uma tecnologia que já existe há algum tempo, mas é uma tecnologia que representa quantidades muito pequenas. É um mundo muito minúsculo, tá? Então, um nanômetro é 1 metro dividido em 1 bilhão de partes. Então, aqui eu tenho essa representação. Como esses números são muito grandes ou muito pequenos, criaram-se a notação científica. A notação científica, ela tenta escrever esses números de uma forma menor, que facilita os cálculos, que facilita fazer os estudos e tudo mais. Óbvio que hoje, com o advento da computação, da tecnologia, quase tudo é feito, os cálculos são feitos por máquinas. Mas quando o ser humano começou a estudar, a fazer as ciências e tudo, não tinha as máquinas. Então o ser humano tinha que ter um jeito de facilitar os cálculos. E um jeito de facilitar os cálculos foi criar a notação científica. A notação científica é desse jeito. Qual que é a regra da notação científica? Eu tenho que pegar um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Esse número ele tem que estar entre 1 e 9, alguma coisa, 9,9999. Não pode ter mais do que, não pode ter 2 algarismos na casa inteira do número. E esse número eu pego e multiplico por uma potência de 10. Por que multiplica por uma potência de 10? Porque o nosso sistema de numeração ele é um sistema de numeração decimal. Ele é um sistema de numeração que tem 10 símbolos, do 0 até o 9. De 10 em 10 a gente muda. Então eu vou do 0 ao 9, quando chega no 9 eu mudo pro 10. Do 10 ao 11, quando chega no 11 eu mudo pro 20. Então eu vou agrupando esses 10 números, esses 10 algarismos, de forma a formar qualquer número, de modo a formar qualquer número do nosso sistema de numeração. Então, nós dizemos que o nosso sistema de numeração ele é um sistema de base decimal. Por isso que multiplica por uma potência de 10. Então, aqui eu tenho esses dois exemplos. Nós vamos escrevê-los em notação científica. Então, o primeiro exemplo ali, para escrever em notação científica, como é 150 bilhões de metros, se eu colocasse a vírgula aqui, ficaria 15. Como o número tem que ser menor do que 10, então eu não posso pôr a vírgula aqui. Então eu vou colocar a vírgula aqui, porque aí vai ficar 1,5. 1,5 entra na regrinha. É maior ou igual a 1, é maior do que 1, né? 1,5 e é menor do que 10. Então eu faço aqui 1,5 vezes 10, porque eu tenho que multiplicar a potência de 10. Potência de 10 é 10 elevado a alguma coisa. Que número que eu vou pôr aqui no expoente? Eu conto quantas casas ficaram depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é 1,5 vezes 10 elevado a 11, porque eu tenho 11 casas depois da vírgula. O 5, ele não é zero, mas ele conta, porque ele ficou depois da vírgula. O que importa para nós aqui não é a quantidade de zeros, e sim as casas que ficam depois da vírgula quando eu escrevo o número entre 1 e 10 aqui, ó. Então, é desse jeito que eu escrevo. E agora, esse número aqui, como que eu vou escrevê-lo em notação científica? 0,0000001 metro. Que número que eu vou multiplicar? O 1. É como se a vírgula viesse daqui até aqui. Então, é 1 vezes 10. E aí, quantas casas que no expoente que eu vou pôr aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu conto quantas casas a vírgula se desloca nesse caso, porque esse número ele é um número que já tem vírgula, ele é 0, alguma coisa, porque ele é um número menor do que 1. Então, a vírgula sai daqui e vem parar para daqui depois do 1. Então, vão dar 9 casas.
Como esse número é 0, alguma coisa, é como se fosse dividido. É o 1 dividido por 9, é o 1 dividido por 1 bilhão, como eu já falei para vocês. Para representar a divisão, eu sempre coloco o expoente negativo. E aqui no caso vai ser menos 9, porque são 9 casas depois da vírgula. A vírgula veio daqui e veio parar aqui. Então, são 9 casas, vai ficar menos 9 no expoente. Sempre que for 0, alguma coisa, o expoente é negativo, porque é uma divisão. E sempre que o expoente é negativo aqui, é como se estivesse dividindo por 10 elevado àquele número, tá? Então, essa é uma fórmula prática. Um outro exemplo aqui, um terceiro exemplo. O número 0,00000000025. Eu tenho que escrever esse número em notação científica. Eu não posso pegar o 25 e fazer vezes 10. A vírgula tem que ficar aqui no 2,5, porque o número tem que ser menor do que 10. Então, é 2,5 vezes 10, elevado a qual número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De novo, porque a vírgula ela ficou aqui, ó. O 5 não conta, porque ele ficou depois da vírgula, quando a vírgula se deslocou. Então, aqui é elevado a menos 9 também, tá? Um quarto exemplo. Agora, eu vou fazer um número bem maior. Vou fazer um número 1042 0000000000000. Então, onde que eu vou pôr a vírgula? Eu não posso pôr a vírgula aqui, porque se eu pôr a vírgula aqui, vai ficar 10,42. Fica um número maior do que 10, ele tem que ser menor do que 10. Então, eu tenho que pôr a vírgula aqui. E aí, eu tenho que escrever todos os números que são diferentes de 0, e se tiver um 0 no meio, que é esse caso, ele tem que aparecer. Então, é 0,42. Esses números aqui, ó. Aí, o que é 0, eu escrevo na potência de 10. Vezes 10. E conto todas as casas que ficam depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 10 elevado a 15. Então, é assim que se escreve números em notação científica. Tudo bem? Então, espero que tenha sido de boa ajuda para vocês essa aula. Qualquer coisa, volta à aula, assiste a aula de novo e depois eu vou passar as atividades. Obrigada, um beijo e se cuide.